Como já tá descrito no vídeo, depressão, o que não dizer. É basicamente 5 pontos que eu vou destacar. São pontos que, infelizmente, a gente que tem depressão ouve com muita frequência. E eu botei aqui uma sequência de 1 a 5, mas para cada pessoa acaba acontecendo que aqui não tem especificamente nenhuma frase que sempre é usada se direcionando à pessoa que tem depressão. Não necessariamente quer dizer que o topo é a única, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Para cada pessoa acontece de pessoas usarem certas frases com mais frequência, ou acontece no todo, né? Acontece de ouvir todas essas frases com a mesma frequência, mas acaba que sempre uma frase mexe mais, toca mais do que outras. Eu pessoalmente todas essas frases me afetam. Obviamente afetam todos que têm depressão. Mas uma das coisas que eu recentemente fiquei muito na cabeça está no 5. A quinta expressão que usam, que é bem pesada e que infelizmente não é que seja proposital, né, que as pessoas que estão fazendo isso, que normalmente é da família ou pessoas próximas, estão fazendo isso por maldade, mas simplesmente às vezes por não saber o que dizer e muitas vezes por a pessoa ser leiga nesse quesito, ser ignorante nesse quesito, e muitas vezes é proposital mesmo. Atos impensados e acaba falando besteira. Então, para ser mais conclusiva, para ser mais direta, vamos primeiro aos pontos, vamos falar de cada ponto e me esforçar para ser o mais simplista possível, para vocês entenderem de forma mais fácil. O primeiro que eu botei aqui é uma frase tabu, uma frase chata, que eu ouvi muito logo quando eu comecei com a depressão, quando eu era bem nova. E a depressão era uma coisa estranha, uma coisa desconhecida, era uma doença desconhecida. Muitas pessoas de mais idade não conheciam o nome depressão, o que era depressão. Talvez tenha visto pessoas que tiveram esses sintomas, mas não sabia diagnosticar, não sabia dizer o porquê que a pessoa se sentia assim. E muitas vezes falava isso: tem que se esforçar para melhorar. Isso eu já ouvi da família, pessoas bem próximas: tem que se esforçar para melhorar. O que é que acontece na cabeça de um depressivo quando ele ouve tem que se esforçar para melhorar? A primeira coisa que eu pensei é: eu sou tão miserável, tão ruim, que eu não consigo nem me esforçar. Eu sou tão imprestável que esse ato de se esforçar para mim é impossível, é inaplicável na minha vida. Será que eu sou tão miserável assim? Eu deveria me esforçar, é culpa minha, então eu deveria me esforçar para melhorar, simples assim. Por que eu não consigo me esforçar? Porque eu não me esforço, eu tenho que me esforçar. Que idiota que eu sou. Então é assim que vem a informação na cabeça de um que tem depressão, pessoal. Agora o segundo ponto: pensar positivo. Essa daí é de doer, viu? Pensar positivo. Gente, a partir do momento que você tem depressão, você descobre que tem depressão, você tem os sintomas de depressão, é sinal de que tem coisas no seu cérebro que não processa de forma positiva, não processa da forma que deve ser. A gente não tem essa opção, um botãozinho assim, a gente aperta o botãozinho, vou apertar esse botãozinho aqui, agora eu vou pensar só positivo. Não tem como. A depressão em si já faz você ver tudo de forma totalmente distorcida e não é invalidando essa dor, porque a dor é real, a gente vê dessa forma, a gente realmente sente dessa forma. É em todos os momentos? É o tempo todo? Não. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre essas variações em que tem pessoas que comentam e criticam justamente por isso.
Daqui a pouco eu chego nesse ponto. Então, pensar positivo é basicamente impossível quando você está em depressão. Porque a depressão ela bloqueia seu senso de positividade, ela bloqueia seu senso de bem-estar. Ela tira aquela sensação de bem-estar, aquela sensação boa de bem-estar, ela tira. Você simplesmente fica abatido, fica pensando que todo mundo está contra você, que ninguém te ama, que não faz nada certo, que é imprestável. Então, vamos parar com esse negócio. Tá? Vamos ao terceiro. Você não tem depressão. Você não ter depressão dói muito, porque é muito ruim, é muito ruim. Vou contar uma experiência comigo, aconteceu. Eu tinha que fazer um estágio, né? Fiz curso de administração de empresa. Aí eu fazia um estágio. Aí eu fui muito maltratada nesse estágio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Falar sobre isso, o porquê que às vezes acontece na minha vida de eu não me dar bem trabalhando fora, não me dar bem com responsabilidade, não me dar bem com compromissos. Tudo isso tem uma explicação. Só que aí eu saí desse estágio onde eu estava sendo maltratada e tal, e fui para uma professora minha, que ela tem uma empresa, e ela que era professora da área, né, de administração. E ela até que tinha me indicado para esse escritório de contabilidade. Aí eu cheguei para ela, aí eu comecei a me emocionar, chorei e tal, explicando o que tinha acontecido. E ela falou na minha cara, assim, você não tem depressão, não tem como você ter depressão. Eu conheço a pessoa que tem depressão, eu já vi pessoas que têm depressão, você não tem depressão. Aí você se sente um idiota, você se sente um inútil. Ai meu Deus, será que é isso mesmo? Eu tô inventando isso na minha cabeça, a dor que eu tô sentindo não é real. Será que eu sou louca? Será que além de eu ser tão imprestável, tão burra, tão ruim, eu ainda fico inventando doença para me vitimizar? As pessoas ficam pensando que tá querendo se vitimizar e tudo mais. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Você tem que legitimizar a dor do próximo. Se a pessoa está dizendo, eu estou sentindo isso, estou sentindo dessa forma, não tire conclusões precipitadas com respeito ao sentimento da pessoa. Você tem que dar a oportunidade, como é? Não é bem a palavra braço a torcer, mas tem que dar o espaço da possibilidade de aquilo ser real. Tem que ouvir primeiro, procurar saber primeiro, antes de tirar conclusões. Agora, eu tiro conclusões com respeito a esse assunto é assim. Normalmente, pessoas que são ensino superior e basicamente são bem educadas, como elas falam, né? Elas são muito assim, elas querem sempre saber de tudo, querem sempre estar por cima, né? Então, muitas vezes tiram conclusões, querem estar certo em todos. Eu era apenas uma estudante, né? Era estudante dela, era minha professora, eu era meramente uma ex-estagiária, então ela sabia de tudo e eu nada, né? Era uma pessoa de idade e tudo mais. Então aí você começa a pensar nessas, né? O fato dela ser mais velha, ter mais experiência e tudo mais. Aí você se pergunta, que bosta que eu tô falando, por que eu tô falando isso? Ela tem razão, toda razão, eu não tenho depressão. Mas depois eu fui parar pra pensar naquilo, e não tem como. É anos e mais anos sofrendo com a doença. Eu tenho um atendimento no CAPS, já usei muitos remédios e dava crises terríveis de ansiedade. Então, é lógico, é óbvio que ela estava errada. Eu não precisava nem parar para pensar se ela estava certa ou não. A verdade é essa, eu tinha depressão e tenho depressão. E não adianta dizer que eu não tenho, né? Se ao menos procurar saber, se aprofundar no assunto. Outra coisa, isso é coisa da sua cabeça. Basicamente a mesma coisa dizer que você não tem depressão, né? É uma coisa da sua cabeça. Mas aí o que o depressivo pensa? Meu Deus, eu sou tão idiota, eu tô inventando, botando coisas na minha cabeça que não existe para as pessoas me verem, me notarem, chamar atenção. Essas dores emocionais que eu tô sentindo, que parecem aquelas dores terríveis,
aquela dor no peito, aquela necessidade de respirar sem conseguir, é tudo coisa da minha cabeça. Tira isso da minha cabeça, por que eu tô pensando desse jeito? Que coisa idiota, que pessoa burra que eu sou. E aí vai se massacrando, se botando mais pra baixo. E aí é de mal a pior. Outra coisa. A quinta que eu falei pra vocês. Por que esse ponto me tocou bastante? Me toca bastante. Você é egoísta e só pensa em si. Por quê? Porque infelizmente eu cheguei ao ponto de tentar contra a minha própria vida, né? E eu tinha uma certa amizade em que ela simplesmente falou isso pra mim, que eu era egoísta por tentar fazer aquilo sem pensar nela, sem pensar no bem-estar dela, como é que ela se sentir diante daquilo. Teve um episódio em que eu tentei tirar minha própria vida com ela aqui na sala, e 2 vezes, na verdade. Às vezes ela tava perto, e da última vez que aconteceu, ela chegou e falou pra mim que aquele dia pra ela foi terrível. Eu não deslegitimizo a dor dela, óbvio que é desesperador, óbvio que é uma coisa ruim, mas é ruim pra todos, é horrível pra mim. Só o Criador sabe o quanto é sofrimento pra mim, quanto é doloroso toda aquela situação. É uma dor insuportável, uma dor tão terrível. Só que você pensa em se livrar daquela dor. Você pensa assim, se eu continuar viva, eu vou dar trabalho por ter depressão, eu vou dar trabalho por existir, que eu vou ter mais uma boca para comer, vou ser mais uma boca para dar gasto, o gato aqui, para dar gasto. O fato de eu ter depressão preocupa muito minha família, preocupa muito meu cônjuge, meu marido, preocupa as pessoas que gostam de mim, e aquilo está causando sofrimento para as pessoas. O fato de eu estar sofrendo afeta as pessoas. Então, na verdade, para a gente, no momento, esse ato de tirar a própria vida, esse corte que eu tenho aqui, foi, se não me engano, não lembro se foi a última vez, mas foi um corte muito profundo e tal. Mas isso aí é para outra história, outro vídeo. Quando a gente faz isso, é justamente o contrário. A gente está pensando que a partir do momento que a gente toma aquela decisão é para livrar as pessoas, é para fazer as pessoas mais felizes, mais independentes. Você precisa se preocupar comigo, o que vão falar, o que vão deixar de falar, o que vão fazer, deixar de fazer. E aquilo não vai mais me afetar, eu vou estar em paz, eu sei que lá eu vou estar em paz, vou estar de boa, não vai precisar mais ninguém se preocupar. Vão sofrer no começo, pode sofrer no começo, mas depois vão esquecer e tudo certo. O máximo que eu tenho que pagar é o caixão, pronto. É uma coisa que eu tô falando assim de uma forma simples, natural, mas é realmente o que a gente pensa quando a gente tá na crise. No momento que a gente decide, vou tirar minha vida, é exatamente assim que a gente pensa. Tem momentos que eu falo isso rindo, eu falo isso dos momentos que eu tenho esses pensamentos terríveis, eu falo isso rindo depois. E teve um episódio mesmo desse corte aqui no pescoço que enfermeiras que são acostumadas a ver óbitos, a ver coisas terríveis dentro do hospital, chegaram pra mim e ficaram chocadas com o corte que eu fiz no pescoço e com a naturalidade, a tranquilidade que eu tava. Tranquilidade terrível. Ela falou assim, não dá nem pra acreditar no seu semblante que você terminou de fazer o que você fez. Nem parece, você tá muito... Eu falei, mas é a verdade. A partir do momento que eu tomo aquela decisão de me cortar, pra mim é normal, é natural. Porque depois de minutos eu vou ficar desesperada, aquela coisa, não. Agora, no momento que eu estou bem, que eu estou sã, me arrepia todos os cabelos, me arrepio dos pés à cabeça, só de pensar em encostar algo afiado em mim. Então você tem noção de que doença miserável é essa? Que você chega ao ponto de não sentir dor. É um corte muito profundo. Eu já cortei os pulsos, já cortei o pescoço, tentei me enforcar, já tomei remédios, venenos e tudo mais. Teve uma vez que eu fiquei internada, apaguei geral, acordei com fralda e tudo mais. É uma história muito longa.
Então você tem noção do que é uma pessoa simplesmente estar indolor, não sentir dor nenhuma no momento que faz um corte daquele. É uma das coisas que eu tenho mais pavor. É assim, eu normal, eu sã, eu já chego até a pensar assim, eu prefiro um tiro do que a pessoa me cortar. Olha só, eu tenho pavor a corte, a cortar, me cortar, coisa do tipo. E mesmo assim, no momento da crise, aquilo parecia natural, normal pra mim. Então, gente, vamos olhar da forma certa. A gente tem que dar o real valor, o real atenção e importância ao que deve ser dado importância. É uma doença muito grave, uma doença muito séria e que está matando muito mais do que câncer, muito mais do que HIV e outras coisas mais. É uma doença que realmente tá assolando toda a humanidade, todo mundo, uma porcentagem tremenda.